calor, vai estender nervo, vai estender carne, vai estender pele, e depois vai soprar neles o Espírito. Estavam mortos. Estavam mortos. Mas alguém sem contaminação chegou no ambiente. É Deus dizendo para muita gente aqui: quando você chega em ambientes em que há morte, eu te levo para você gerar vida. Eu vou repetir porque isso aqui é muito forte. É eu te levando em ambientes de morte para você gerar vida. Gere vida, profetize vida. Ezequiel profetizou, houve um reboliço. Quando Ezequiel olha para aquele tanto de corpo, o Senhor vai falar para ele: isso aí é toda a minha casa de Israel. Está tudo morto, Ezequiel, mas eu vou levantar eles por meio da sua vida. Se você entendesse isso, o tanto de gente que depende de você na oração, o tanto de gente que depende de você no jejum. Esses dias eu passei um dia muito difícil, passei dias muito contrários, em que eu sentei no meu sofá, fiz passarinho com a Ágata, e eu pus alguns louvores e fui meditar, e disse: Senhor, como de alguns anos para cá está pesado a carga, como está difícil. Senhor, me dá força para continuar, para avançar. Sabe o que o Senhor fez? Começou a trazer a minha memória as pessoas que dependiam de mim na oração. E o Senhor falou assim para mim: se você parar agora, olha o tanto de gente que vai parando, debaixo de um efeito dominó. Entenda, tem gente que é coberto pela sua existência. Ezequiel profetizou e houve um reboliço. Juntou-se osso a osso, nasceu nervo, nasceu carne, nasceu pele, e o Espírito foi colocado. 5 coisas dentro desse vale: ossos, estrutura. Deus quer trazer de volta a sua recordação, estrutura. Sem estrutura, você não vai chegar longe. Estrutura familiar, estrutura emocional, estrutura psicológica, estrutura espiritual, estrutura ministerial. Sem estrutura você não chegará longe. Então busque de Deus estrutura. E para você que tinha estrutura, traga a sua memória e traga as recordações das estruturas que você tinha. A segunda coisa que acontece no vale: primeiro, estrutura, porque para manter o corpo precisa de ossos que mantenham a estrutura. A segunda coisa, nervos. Os nervos estão interligados em todo o nosso corpo. E nervo fala de um ministério evangelista. Efésios 4:11. Por quê? Porque ele está interligando, ele sai da ponta do pé e vai chegar até a cabeça. Porque ele está trazendo interligação. O evangelista tem um papel de interligar as almas que estão lá fora à igreja que está aqui dentro. Aí nasce carne. Carne fala da parte humana. Não adianta a gente ser espiritual demais e não ser humano. Eu conheço muita gente espiritual, mas não tem a sua humanidade, não existe. Nós não somos anjos, irmãos. Nós somos seres humanos e espirituais.
E se o nosso nível espiritual aumentou, a nossa humanidade precisa continuar ativa para assistir pessoas, para abraçar causas, para guerrear guerras. E quando nós falamos de cá, nós estamos falando do ministério do pastoreio. É o pastor que tem essa humanidade. E todo pastor que é humano, os seus obreiros serão humanos. E todos os obreiros, quando são humanos, os membros serão humanos. Quando você clama por uma causa que não requer ação espiritual, você vê toda uma igreja se levantar e lutar por aquela causa, porque eles são humanos. Quando não se tem humanidade, alguns dizem assim: não é na minha casa, não é comigo. Mas a pandemia nos ensinou que não precisa ser na nossa casa. Calabante o revinar a sério. Aí vem a outra lição dentro do vale: carne nasce, sensibilidade. Você ainda tem sensibilidade para ouvir o Espírito Santo? Você ainda ouve Ele como você ouvia outrora? Lembra quando Ele sussurrava e você dizia: espera um pouco, porque eu tenho que atender alguém? Você saía correndo, entrava no seu quarto, porque você precisava falar com Ele, porque Ele havia te chamado. Você lembra quando Ele te chamava no particular e você abria mão de tudo para estar com Ele? Eu me lembro de uma certa feita de um livro de Benny, que ele está em Detroit, e uma prima dele, que ele não via há mais de 10 anos, chega para jantar com ele, e o Espírito Santo diz para ele assim: bem, se ausenta, porque no dia seguinte ele ia ministrar para 70, 80 mil pessoas. E o Espírito chamou ele, o Espírito Santo chamou para que ele se revestisse, para que o Senhor fizesse coisas maiores que havia feito naquela noite, naquele dia. E ele disse: Senhor, eu estou com a minha prima. Como é que eu vou despedir minha prima? Tem 10 anos que eu não vejo ela. Como é que eu vou dizer para ela: ó, tá, eu tenho que sair correndo aí? E o Senhor continuou insistindo com o Benjamin. Final da história, ele não se ausentou da prima. No dia seguinte ele foi pregar para 70, 80 mil. Chegou lá, nada aconteceu. Não houve cura, não houve libertação. Ele teve dificuldade para ministrar. E quando ele voltou para a sua casa e foi falar com Deus, indagando: o que é que aconteceu? Eu te chamei para um particular, mas a sua prima era mais importante do que eu. Isso muitas vezes acontece com a gente. Muitas vezes a gente dá prioridade a tantas coisas, a tantas outras pessoas, e quando o Espírito nos chama, nós não estamos atentos à sua voz. Eu acredito que Ele te chamou para essa noite, para você recordar de tudo aquilo que você era e que você pode continuar sendo, de tudo aquilo que você fazia, que você, mais experiente hoje, pode fazer melhor. E em quinto lugar, entra o Espírito dentro daquele corpo, ou daqueles corpos. Porque não adianta eu ter estrutura, não adianta eu ter interligações, não adianta eu ter humanidade, não adianta eu ser sensível, se eu não tiver o Espírito de Deus dentro de mim. Se coloca sobre os teus pés.